Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é pânico no trânsito. Para tal, estamos convidando Valdemício Silva Souza e a psicóloga clínica Michele Maimoni. Saúde hoje, 14 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimoni está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimoni e Dr. Nelson Maimoni, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Para você que ainda não fez a sua habilitação, a Autoescola Mandacaru tem a solução. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. A psicóloga Michele Maimoni é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimoni é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimoni também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimoni, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Você já parou para pensar como as lentes dos seus óculos são feitas? As lentes Roya passam por diversos processos altamente tecnológicos e mais de 10 etapas de qualidade. Este é o padrão japonês para garantir lentes mais finas, leves e resistentes. Se depois de tudo isso você não se adaptar às suas lentes, nós trocamos por novas. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é pânico no trânsito. Você conhece alguém que tem pânico no trânsito? Muito bem, o tema de hoje é muito interessante. Para tal, nós estamos convidando Valdemício Silva Souza. Valdemício, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite e estou à disposição. O Valdemício é conhecido como Val, ele é proprietário e instrutor da tradicional Autoescola Mandacaru. E a psicóloga clínica Michele Maimoni. Michele, é um prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu estar aqui nessa cadeira agora, né? Ao invés de estar atrás das câmeras, hoje estou aqui sendo entrevistada. Muito bem, aqui vamos resumir então o currículo da Michele, né? Lembrando que ela é graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. Ela é especialista em psicoterapia infantil e do adolescente pelo Sesumar. É especialista em saúde mental e intervenção psicológica pela UEM. Ela é especialista em terapia de casal e família pela FTSA e pela Chicago Center for Family Health da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então é um prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre esse assunto interessante que hoje incomoda muita gente, né? E às vezes obter uma carteira nem sempre é muito fácil. E a gente vai comentar aqui com o Val. Qual são os principais receios que existem quando, por exemplo, alguém te procura como alunos na tua escola? A princípio, o pessoal fica muito preocupado com os testes, com as avaliações psicológicas, antes mesmo da entrada no processo de habilitação, né? E aí a gente procura passar para o aluno o passo a passo. A primeira parte do processo é isso, você vai passar por uma avaliação física e mental, que é o tradicional exame de vista, que o pessoal fala, né? Depois uma avaliação psicológica, onde vai ser feitos os testes, né? De concentração, de raciocínio lógico e outros testes. E aí, após isso aí, que a pessoa vai entrar em sala de aula para ter o conhecimento sobre a legislação de trânsito, né? E é passado por isso, aprovado nisso, aí vai para a parte prática, ou seja, pegar o volante e aí sim que vai ser passado o passo a passo de como o comportamento do trânsito. Vai ficar essa mesclada do teórico com o prático, né? O instrutor vai estar passando para o aluno, lembra que você viu lá em legislação, a sinalização, a regra de circulação, como você deve se comportar no trânsito, e aí vai passo a passo. Eval, quando alguém te procura para ter aulas, inclusive, a maioria geralmente são jovens, né? 80% do nosso cliente, vamos dizer assim, ele está na faixa dos 18 a 19 anos. Completou 18 anos, às vezes no dia do aniversário ele já está lá para dar entrada na habilitação. E aí depois vem os temporões que a gente fala, né? O pessoal depois dos 30, 40, 50, até 60 anos, 70 já teve caso de receber o pessoal fazer a primeira habilitação. Mas o grande mesmo, o grande público, 80% é nessa faixa aí, de 18 a 20, 22 anos por aí. A dificuldade, né, Val, para as pessoas de mais idade é muito maior, né, que os jovens, né? Claro, né? Com o passar da idade, o pessoal vai tendo um pouquinho mais de dificuldade, né? Aí tem uma série de fatores que vai influenciar, né? Então, tem pessoas que nos procuram para tirar a habilitação, às vezes ela teve ela conseguiu uma condição melhor na vida, conseguiu comprar um carro ou se viu numa situação de ser o único da família ali para poder perder o marido, no caso do esposo, ou a esposa se separou, e daí tem que encarar a vida, e aí vai procurar a habilitação, porque até então tinha a comodidade, né? Tinha alguém que levava, buscava, fazia todo esse trabalho, aí às vezes se vê nessa situação e vem procurar, né? Por necessidade do momento, né? É interessante isso. Michele, quando uma pessoa inicia as aulas de autoescola, é normal sentir um pouquinho de ansiedade, mas isso é muito comum, principalmente pessoas de idade, né, Val? Você poderia nos explicar quando essa ansiedade vira uma doença que pode impedir o indivíduo de tirar a carteira? Então, a ansiedade é um sentimento normal, né? Todos nós sentimos ansiedade em relação a uma situação nova. É uma sensação de apreensão mediante uma situação nova, desconhecida. Então, é um sentimento difuso em termos psicológicos, porque a gente não tem algo concreto, né? E tem também os sintomas físicos, às vezes palpitação, taquicardia, sudorese. Então, a ansiedade é um sentimento normal mediante uma situação nova. O que acontece é que quando a pessoa ela fica ansiosa demais
exageradamente, aí esses sintomas são exacerbados, isso acaba atrapalhando o raciocínio, a concentração, a capacidade de associação, que é de relacionar uma coisa com a outra. A pessoa perde até a memória. Então, uma pessoa ansiosa demais mediante uma situação nova, ela acaba tendo uma alteração da percepção da realidade, do seu funcionamento mental. Então, a pessoa tem que se acalmar, que é lógico que a ansiedade todo mundo vai sentir, né? E a ansiedade é diferente de medo, né? Porque medo tem um objeto concreto, real, né? A ansiedade é uma sensação difusa, né? O medo já é algo crônico, já é específico. E a ansiedade não, é algo difusa, ela não tem um objeto certo. Então a pessoa, quando ela fica muito ansiosa, é em relação a tudo, aquilo atrapalha tudo. É uma sensação que daí não deixa ela funcionar normalmente. Então a pessoa tem que se acalmar, porque às vezes mesmo ela sabendo dirigir, sabendo as leis, né? Ela tem todo o conhecimento, chega na hora, ela não consegue daí fazer o teste ou passar no psicotécnico por ansiedade, porque isso realmente atrapalha a capacidade da pessoa de raciocinar. Bem, Michele, Val, é assim mesmo que acontece com os teus alunos? Exatamente, o aluno passa pelos exames, está tudo preparado, faz a parte teórica, e daí a hora que ele entra no carro, que o instrutor, a gente vai mostrar para ele como que é essa parte teórica, né, de fato, colocar isso em prática e tem alguns casos, né, que a pessoa ela trava, né, ela tem aquele bloqueio, né, e aí a gente tem que fazer um trabalho, explicar, olha, o veículo tem toda a segurança, aqui tem um outro comando, aqui tem um outro freio, uma outra embreagem, num lugar seguro, um ambiente seguro, a gente procura isso, né, e aí aos pouquinhos a pessoa vai se soltando, relaxando e aí consegue atingir o objetivo ali, que é colocar o carro em movimento e fazer as manobras necessárias. Muito bem. Agora nós teremos no bloco Veja Bem a participação da oftalmologista Aline Maimone. Aline, o que o sol pode causar para os olhos? O sol, ele é um desencadeador de várias doenças oculares, ele não é o causador, porque a pessoa precisa ter a tendência para o aparecimento dessas doenças. E quais são essas doenças? Primeiro é a catarata. A catarata tem uma relação direta com a exposição solar. Outra doença seria a degeneração macular relacionada à idade. E uma doença um pouco mais simples, que causa menos problemas, mas irrita muito o olho, incomoda muito o paciente, é o pterígio. E como prevenir, então, essas doenças que são desencadeadas, que pioram com a exposição solar? Bom, com a proteção do olho. A proteção ela se faz basicamente com óculos de sol, só que o óculos de sol ele tem que ter a proteção ultravioleta. Existem alguns óculos que são comprados em alguns lugares que não tem uma boa procedência dessas lentes, que não tem a proteção, e eles acabam até sendo prejudiciais. Se a pessoa fica exposta muito tempo ao sol, só os óculos não são suficientes, porque o sol ele pode entrar pelas laterais do óculos. Então também se indica o uso de chapéus com abas largas, bonés. O que se existe no mercado de novo são as lentes de contato que protegem contra os raios ultravioletas. Nós temos dois tipos basicamente de lentes, que seria da classe 1 e classe 2, e que elas podem proteger até 90% a 99%, mas apenas da parte central. Então doenças como pterígio, essa lente de contato não estaria evitando. O importante então é proteger o olho contra o sol, ou usando óculos, associar com bonés, chapéus. Também a lente de contato hoje pode ser uma das maneiras de você proteger o teu olho contra o sol. Obrigado, Aline. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco esse tema importante que é pânico no trânsito. Nos aguarde, já voltaremos. Saúde hoje, 14 anos com você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. O Provisão é um hospital de olhos moderno e está entre os mais bem conceituados do país.
oferece à população de Maringá e região equipamentos modernos, com equipe altamente especializada. Dispõe de salas de consulta e exames, sala de diagnóstico, centro cirúrgico, sala para adaptação de lentes de contato e uma equipe pronta para recebê-lo da melhor forma possível. Soluções e tratamentos para todas as áreas da visão. Cirurgia retrativa, catarata, glaucoma, visão, subnormal e retina. Cuidamos da saúde dos seus olhos. Provisão, tradição e inovação. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Moda, beleza e conforto, em uma coleção única feita especialmente para você. Aqui na Terra Mãe Confecções, 2 lojas para melhor atendê-lo. Terra Mãe Confecções, qualidade, beleza e estilo ao seu alcance. Para se construir uma carreira profissional de sucesso, é necessário passar por uma instituição que ofereça as bases para o seu futuro. E na Faculdade Maringá, você encontra um ambiente ideal para o seu futuro profissional. Nos cursos de jornalismo, administração, direito, ciências contábeis e publicidade e propaganda. Agende sua prova pelo site www.faculdadesmaringá.br. E atenção, para os novos alunos matriculados em 2015, ainda irão concorrer a 3 iPhones 5C. Venha para a Faculdade Maringá. Você já parou para pensar como as lentes dos seus óculos são feitas? As lentes Roya passam por diversos processos altamente tecnológicos e mais de 10 etapas de qualidade. Este é o padrão japonês para garantir lentes mais finas, leves e resistentes. Se depois de tudo isso você não se adaptar às suas lentes, nós trocamos por novas. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, com o tema em pauta, pânico no trânsito, com a psicóloga clínica Michele Maimone e Val, que é o proprietário da Autoescola Mandacaru. Michele, no caso de fobia e ataque de pânico, qual é a diferença com relação a dirigir? Então, há uma diferença. Nós já falamos um pouquinho sobre ansiedade e fobia e pânico já seriam problemas mais psicopatológicos mesmo. Mesmo que as pessoas usem no senso comum esses termos, na verdade, fobia e pânico são problemas psicológicos e psiquiátricos. O que é uma fobia? Fobia é um medo associado a uma ansiedade e a uma situação emocional. Tem que ter esses 3 componentes. Então, a ansiedade que a gente já falou, que é esse sentimento generalizado, difuso em relação a uma situação nova, mais um medo, que é algo mais específico em relação ao objeto, vamos supor, medo de dirigir, e uma situação emocional anterior, vamos supor, um pai ou um marido que falava para a mulher, você não pode dirigir, você não consegue, mulher não consegue dirigir, é ruim no trânsito, já deixou ela traumatizada, ou um acidente de carro que a família sofreu. Então, uma situação emocional somada a um medo e uma ansiedade. Junta todos esses 3 ingredientes e aí vira uma fobia. Então, a fobia é um medo antecipatório. Eu começo a ter todos aqueles sintomas de sudorese, palpitação, taquicardia antes da situação. Então, a fobia de dirigir, antes dela estar no carro, ela já começa a ter toda aquela sensação fóbica. Então, fobia é um medo antecipatório a uma situação, antes daquilo acontecer. Então, antes de eu fazer o teste, o psicotécnico, eu já entro do estado de um medo profundo que é fóbico, como se aquilo fosse algo ameaçador. Isso é fobia. Pânico é a crise em si, é a crise em locus. Então, eu entro dentro do carro e eu tenho uma crise nervosa, palpitação, sudorese, taquicardia, náusea, acho que vou morrer, quero sair correndo, tenho paralisia. Então, é a crise. Pânico é a crise. E isso é grave também, a pessoa não tem controle. Então, são 3 sintomas diferentes. A ansiedade é algo normal,
Fobia e pânico são situações psicopatológicas que devem ser tratados por um psicólogo e às vezes por um psiquiatra também. Val, quando acontece esses problemas que a Michele acabou de relatar, como é que você lida com teus alunos? Então, já tivemos essas situações que a Michele falou, já passamos por isso, tá? Já teve situação. Não é tão comum o caso mais grave, né, do pânico, mas acontece, já aconteceu. Então a gente, quando é o primeiro caso da fobia ali, a gente procura tranquilizar, dar segurança, passar a segurança, explicar, né, olha, aquela situação que eu falei do carro, o trânsito, o local também. Porque quando a pessoa, eu falar no caso aí, a pessoa que já tem habilitação e está com medo ou passou por algum problema e ela tem medo de estar no trânsito. Então o que acontece? A gente procura um lugar bem tranquilo, de preferência esses bairros novos, asfaltados, onde não tem muito trânsito, não tem muito pedestre. Então que a pessoa tenha aquela visão total dos cruzamentos, né? E aí, plano de preferência, né? Então a gente vai trabalhar isso. Começa com saída, parada, uma curva para a direita, para a esquerda. Então a gente vai aos poucos para a pessoa ir pegando segurança e aos pouquinhos a gente vai introduzindo ela no movimento, no trânsito, né? Então a gente procura passar o máximo de segurança à pessoa. Então, é muito relativo, assim, né? Depende, isso varia muito também de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que ser um psicólogo ali no volante, né? Vai avaliando a pessoa, analisando o comportamento dela e aos pouquinhos vai introduzindo ela numa situação mais de aglomeração. Porque no princípio, ela acha que você vai aprender a dirigir ou você vai voltar a dirigir e você já vai entrar num trânsito pesado, de caminhão, de aquele movimento e pedestre. Não é assim. Então, tem o passo a passo, né? Vai lá bem tranquilo e aos pouquinhos, conforme a aceitação da pessoa, conforme a evolução dela, a gente vai introduzindo ela no movimento, no trânsito. Bom, no caso, por exemplo, do exame psicotécnico, né? Do psicoteste, né? No caso, né? Por que muitos alunos reprovam nesse exame? Olha, o exame psicotécnico ele é muito pessoal. Ele vai fazer uma avaliação do perfil da pessoa, como é que ela reage em determinadas situações, como que é a concentração dela, como que é o raciocínio lógico dela, o comportamento dela. Então é muito pessoal, muito ali específico mesmo, né? Então a clínica, que é onde ela vai estar sendo avaliada, vai aplicar esses testes e se não fechar um diagnóstico, vai pedir uma nova avaliação, uma segunda, uma terceira, ou então vai encaminhar ela para algum serviço mais específico, né? Ou encaminhar ela para uma psicopedagógica, ou para vai depender da situação, né? Só após essa liberação desses exames é que a gente vai colocar a pessoa em sala de aula. O Detran permite que a gente coloque ela em sala de aula para continuar o processo de habilitação. Então, de 2 anos para cá, o Detran travou a gente, vamos dizer assim, né? Antigamente, vamos dizer assim, antes dessa exigência, o aluno chegava lá, dava entrada na carteira de habilitação, a gente já colocava ele em sala de aula, depois ele ia fazer exame, tudo. Não, agora ele tem que passar por esses exames, após aprovada, que a gente vai colocar ele em sala de aula, para depois ir para uma parte prática. Então ele tem que passar por toda essa avaliação. Muito bem, Michele, para encerrar, quais as dicas que você daria, no caso, para orientar os nossos telespectadores, né, para vencer o medo relacionado a dirigir? Bem, como a gente já falou, eu acho que o maior problema aí é a ansiedade, né? Essa ansiedade patológica. Então eu diria para as pessoas se acalmarem, não ficarem criando assim, né, um bicho de 7 cabeças em relação a isso. Às vezes, em relação a uma situação desconhecida, a gente fica com medo excessivo. Não ficar com um pensamento negativo. Não vai dar certo, não vou passar, vai dar errado. E sempre tem alguém que conta uma história, né? Reprovou, aconteceu isso. É procurar não ficar se contaminando com pensamentos negativos. Às vezes para aquela pessoa foi assim, mas para você, de repente, vai ser diferente,
né? A hora que você tiver o contato com a situação, você vai ver que é bem diferente, né? Então tenha uma atitude positiva, né? Nada de pensamento negativo, menos ansiedade, vai fazer a prova que vai dar tudo certo. E vai lá na Autoescola Mandacaru, né? Se precisar de ajuda, exatamente, a gente com tá lá certeza pra orientar. Eles estão treinados para orientar. E se precisar também de atendimento psicológico, a gente está à disposição. Tá bom. Aí nós vamos ter um vídeo, inclusive o endereço da Autoescola Mandacaru. Quero agradecer a participação do Val, da Michelle, né? Infelizmente o nosso tempo já esgotou, né? Lembrando, né, aos nossos amigos telespectadores que você pode encontrar o nosso endereço no Facebook, né, e podem acessá-los e ter todos os programas já gravados, só acessar no item álbuns. Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 14 anos com você. Para você que ainda não fez a sua habilitação, a Autoescola Mandacaru tem a solução. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola